Olá, vamos refletir? A evolução da raça humana, a origem das cidades e estados e os grandes impérios que regeu a história desse mundo. Gênesis 4, do verso 1 a 7, conta a história de Abel e Caim. Abel, pastor de ovelha, e Caim, um agricultor. Deus pede a eles que edifiquem altar de adoração. Abel representa aqueles que adoram a Deus, obedecendo a palavra de Deus. E Caim representa aqueles que adoram a Deus seguindo seus próprios critérios, aos seus modos. Quando Caim percebeu que a oferta de Abel foi aceita e a dele foi rejeitada, ele passou a odiar o seu irmão Abel. Aqui está o princípio do ódio que o mundo tem contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nos versos 8 a 16 do capítulo 4, Caim decidiu matar seu irmão Abel. Ele mata seu irmão Abel e foge da presença de Deus. Deus vai atrás de Caim e pergunta: onde está teu irmão Abel? Caim responde: por acaso sou eu o tutor de meu irmão? Ele está admitindo um princípio. Deus nos colocou nesse mundo para cuidar do nosso semelhante. Deus nos colocou nesse mundo para promover o bem-estar do nosso semelhante. O bem que queremos para nós deve ser o bem que desejamos para o nosso semelhante. A nossa felicidade deve ser a felicidade do nosso semelhante. Quando Caim recebeu a sentença de Deus, ele se afastou para longe de Deus. No verso 17, Caim edificou uma cidade, surgindo assim a primeira cidade-estado com seu sistema de governo. O homem buscando em governos humanos a solução para os seus problemas. Aqui estava a semente da política que nos escravizou hoje nos nossos dias. A descendência de Caim evoluiu formando cidade-estado, formando as nações e formando impérios que dominou o mundo. Foi nesse contexto que Deus chama de entre essas nações Abrão, que mais tarde passou a chamar-se Abraão. E Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Uma nação que deveria ser para o mundo um exemplo, chamar a atenção de todas as nações da terra, para eles perceberem a diferença de uma nação governada pelo próprio Deus, regida pela lei de Deus. Deus cumpriu sua promessa. E da descendência de Abraão veio a nação de Israel. Os filhos de Israel viveram governados pelo próprio Deus até os dias de Samuel, quando eles decidiram, em 1 Samuel capítulo 8, pedir um rei, desejaram ser semelhante a todas as nações que os rodeavam. Chegaram a Samuel com o seguinte argumento: vê que tu já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Dá-nos um rei para que possamos ser semelhantes às nações ao nosso redor. Samuel ficou triste e foi a Deus reclamar. Deus disse para Samuel: não foi a ti que eles rejeitaram, mas a mim. Eles não querem que eu governe sobre eles. E Deus ordenou a Samuel no versículo 7: vá e dá a eles o reino que eles pediu. Atenda a voz do povo. Os livros de 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônica, descreve a experiência dos filhos de Israel sob a regência de um governo humano. Eles, nos seus altos e baixos, amargaram a experiência das suas decisões até os dias que foram levados cativo para a Babilônia. Babilônia, o primeiro império que dominou o mundo. Nabucodonosor, um rei que subjugou todas as nações do mundo, construindo o império de Babilônia. Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor. Essa estátua foi apresentada na seguinte ordem: a cabeça de ouro, representando Babilônia, o peito de prata e o tórax, representando os medos e os persas, o abdômen e o quadril de bronze, representando a Grécia, as pernas de ferro, representando Roma, e por último, os pés e os dedos, em parte de ferro e em parte de barro. Os três primeiros metais estavam classificados na seguinte ordem: em primeiro lugar o ouro, em segundo lugar a prata e em terceiro lugar o bronze. O ferro não era apresentado como metal valioso, mas, no entanto, um metal extremamente forte, que é tido hoje nos nossos dias como o metal que sustenta o mundo.
O ferro era extremamente forte, capaz de esmiuçar o ouro, a prata e o bronze. Roma foi o império mais forte de todos eles. Roma estabeleceu critérios políticos para os seus dias, que até hoje ainda muito deles rege a nossa política moderna. Os pés, em parte de ferro e parte de barro, representa a instabilidade política do nosso mundo que Satanás nos escravizou. Ao mesmo tempo que esse governo é extremamente forte, eles são frágeis como o barro. O mundo está dividido entre o comunismo e o capitalismo, entre a resistência dos ditadores e a fragilidade dos governos de democracia. Deus quer mostrar para nós que Ele um dia virá para estabelecer o reino eterno. Nós estamos aguardando a pedra cortada sem auxílio de mão, que vem e nos apresenta o governo de Deus. Quando Deus destrói para sempre o império de Satanás e nos liberta dessa política que ele nos escravizou e estabelece para a eternidade o governo de Deus. Deus prometeu em Apocalipse 21, verso 1. E João contemplou. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deus nos prometeu. Restará o Éden perdido. Deus nos prometeu destruir a morte que nos aflige, os males que nos afligem e essa política que em nada contribuiu para o nosso bem-estar. E ele disse, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para dar àqueles que guardaram com paciência e perseverança, aqueles que praticaram as boas obras. Que Deus nos abençoe. O nosso sonho, o nosso objetivo é aguardar o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo para nos restaurar dessa vida e nos dar a vida eterna que Ele nos prometeu em Cristo Jesus. Amém?